A gente está na ponta da linha com o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, João Gabardo, que está sempre ali presente nas entrevistas, tentando explicar um pouco do que está acontecendo. João, obrigado pela participação aqui ao vivo na Band News FM e bom dia, tudo bem? Bom dia, Barão. Bom dia, Felipe, Carla, ouvintes da Band FM. Eu queria começar perguntando o seguinte, essa primeira propagação aqui no Brasil, desse paciente, a primeira pessoa que foi confirmada vinda da Itália, preocupa, já que essas pessoas possivelmente tiveram contatos com outras pessoas, ou seja, a propagação desse vírus começa a se espalhar aqui pelo Brasil, ou não? É algo controlado nesse momento por parte do Ministério? Bem, essa é uma situação que ela vai ocorrer. A gente tenta sempre postergar, tenta fazer com que ela ocorra com menos intensidade e mais tarde. Mas isso é inevitável, né? Nós vamos ter uma expansão do número de casos, não existe nenhuma possibilidade que não aconteça. Nós estávamos esperando que os primeiros casos acontecessem no inverno, né? E que a expansão ocorresse no inverno. Vamos tentar fazer tudo o que é possível para conter isso. Agora, quando chegar o inverno e o número de pessoas que vão ter gripe vai aumentar consideravelmente, e aí a questão da temperatura faz com que as pessoas fiquem mais aglomeradas, os ambientes ficam mais fechados, a proximidade entre as pessoas é maior, é inevitável que nós tenhamos uma expansão do número de casos, Barão. Agora, João, só para entender, você disse que esperavam que esses casos se propagassem mais no inverno. Essas duas confirmações de casos aqui no Brasil preocupam de alguma forma mais o Ministério, já que a previsão não era essa? É porque isso vai acontecer, essa transmissão local, ela acontece porque por mais que a gente tente fazer a contenção e fazer com que as pessoas que estejam, tenham um diagnóstico, né, tenham um diagnóstico confirmado, que elas possam evitar a transmissão para outras pessoas, o que acontece é que quando nós chegamos ao diagnóstico, muitas vezes elas já tiveram contatos porque elas eram ainda assintomáticas, é o que aconteceu com esse cidadão. Ele chegou, não tinha sintoma nenhum, fez uma comemoração na sua residência, chamou 30 familiares para um churrasco. Não tinha ainda, não tinha manifestação da doença. Ele transitou, ele cumprimentou, ele teve proximidade com essas pessoas sem nenhum cuidado com a transmissão. Isso é inevitável, não tem como a gente prever o que vai acontecer com alguém antes de ele apresentar sintomas. Todas as recomendações que a gente dá, todas as orientações que a gente dá, elas vão ser muito mais efetivas quando há já um caso suspeito e essa pessoa, então, ela vai ter um cuidado maior com os demais. Quando é assintomático, é muito difícil que a gente possa controlar que ela não tenha transmissão para outros, para pessoas muito mais próximas, familiares e tal. Esse vírus, ele tem tido uma transmissão até que não é tão significativa, só para a gente comparar. Os casos de sarampo, quando alguém tem sarampo, a média é uma pessoa com sarampo transmitir para 12, 14, 16 pessoas. Um paciente transmite para 14, 16 pessoas em média. No caso do coronavírus, do novo coronavírus, a transmissão tem sido muito menor, tem sido de 2 a 3 pessoas, e mais ou menos bate com esse cidadão. Provavelmente ele vai ficar nesses 2 casos, pode ser que tenha mais um caso, ainda está dentro da expectativa. Um caso confirmado vai transmitir para 2 a 3 pessoas. Entendi. João, você falou sobre esse primeiro caso que não tinha sintomas, né? Imagino que é tosse, espirrar, essa situação que a gente tem acompanhado. A pessoa pode transmitir mesmo assintomática a doença, o vírus? Ela pode, mas digamos que é menos provável, tá? Por quê? A quantidade de vírus é menor em quem é assintomático e, segundo, ela não vai ter secreção, porque se ela é assintomática, ela não vai estar tossindo, ela não vai ter secreção nasal, ela não vai estar espirrando. Então, com isso, ela diminui um pouco a capacidade de transmissão. Ela pode ocorrer, mas é menor.
Bom, João, eu queria perguntar então justamente sobre isso, né? Tem tudo a ver com o que vocês estão falando, desses casos assintomáticos ou das pessoas que apresentam os sintomas, aumento das secreções e tudo mais, que aí sim é a incidência da Covid-19, né? Eu queria a sua ajuda, por favor, para trazer uma explicação técnica sobre a diferença entre a circulação do coronavírus e a incidência da Covid-19, que aí sim é a doença. Mas não é do Covid? Eu não sei se é Acho da... que porque é a disease, né? A doença. É coronavírus disease, não é isso? Entendi. Então é isso aí. Vamos lá, João, por favor. Bom, vamos considerar que quem simplesmente tem a presença do vírus no seu organismo, não é doente. Então ele não tem a doença, ele é só um portador do vírus, tá? É a mesma diferença de quem tem o vírus HIV e quem tem AIDS. Tu pode ter o vírus, não ter sintoma. E tu pode ter o vírus e ter os sintomas. Então tu vai ter a doença. O número de pessoas que tem a doença é muito menor do que o número de pessoas que é portador do vírus. João, uma outra dúvida. A gente está falando sobre a situação aqui no Brasil e é evidente que há uma comparação com doenças que já foram espalhadas pelo mundo. Por exemplo, outros coronavírus. Esse coronavírus, ao que tudo indica, tem uma letalidade muito menor, né? Se fala em 2%, 3%. E especificamente em pessoas com mais idade e pessoas que têm problemas de saúde prévios. Esse tipo de paciente, digamos assim, ou esse tipo de pessoa nessa faixa etária, são aqueles que devem ficar mais atentos nesse instante? Essa é uma característica do coronavírus que está sendo um pouco diferente da influenza. A influenza ela tem uma repercussão e os casos graves, os casos que geram internação hospitalar, geram óbitos, eles atingem idosos, mas atingem outras faixas de pessoas, atingem as crianças, atingem as gestantes. No caso do coronavírus, os casos graves e os óbitos têm se concentrado muito em idosos, principalmente acima de 80 anos, né? Um pouco diferente das manifestações, das características da influenza. A letalidade, ela tem sido, na China, ela está em torno de 3,4, 3,5. Fora da China, 1,4, 1,5. Por que tem essa diferença? Por que na China é maior do que no resto do mundo? Provavelmente porque na China, em função da grande quantidade de casos que nós tivemos, a China teve uma preocupação muito maior com os casos graves, por óbvio, né? Então, houve em determinado momento uma priorização em identificar os casos, aqueles que apresentavam manifestações mais graves. Demais estavam isolados em casa. Se tu não tem nada, não sai de casa. Então, muita gente com sintomas leves ficou em casa, não procurou serviço de saúde, não fez diagnóstico. Bom, a letalidade é uma divisão, é uma fração em que nós temos no numerador o número de óbitos, no denominador o número de casos. O número de óbitos não tem, isso é contado um por um, não vai ter erro. Agora, o denominador, que é o número de casos, se você faz um levantamento e coloca todas as pessoas que efetivamente tiveram coronavírus, que é o caso dos outros países, a grande maioria dos outros países, esse denominador vai ficar maior e, portanto, essa divisão vai ter um quociente menor, ou vai ter uma letalidade menor. Os países que estão fazendo notificação de todos os casos têm apresentado uma letalidade menor do que a China e que provavelmente só relacionou os casos que tiveram maior gravidade. Por isso a diferença entre a letalidade de um e outro. Então, qual que vai ser a letalidade real? Alguma coisa entre o que está acontecendo no resto do país e aquilo que aconteceu na China. Então deve ficar próximo mesmo de 1,5. Nós só vamos saber efetivamente qual foi a letalidade ao final dessa epidemia ou ao final dessa pandemia, porque aí se faz investigações epidemiológicas em que se pega uma amostragem da população, tal como a gente faz para uma pesquisa de eleição eleitoral, eleição de candidatos
a qualquer cargo eletivo, em que você pega uma amostra significativa da população e faz um exame retrospectivo, saber se esse indivíduo teve contato com aquele vírus ou não. Bom, aí nós vamos ter exatamente quantas pessoas tiveram o vírus e nós saberemos quantas morreram e qual é a letalidade real. Resumindo tudo isso, a letalidade do coronavírus tem sido menor do que a letalidade das outras epidemias causadas pelo corona. Não tem nenhuma dúvida. Nós tivemos surtos de SARS que foi mais de 10% de letalidade, ou seja, a cada 100 pessoas que adquiriam um vírus, que estavam doentes com o corona, elas iam a óbito. Na MERS, ela foi acima de 30%, um terço das pessoas que adquiriam a doença iam a óbito. Agora nós estamos trabalhando com um vírus que tem uma transmissão muito maior, está transmitindo, o número de casos vai ser maior, mas a letalidade é bem menor, o que é uma coisa positiva em relação na comparação dos casos. Claro. Esse é o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, João Gabardo, ajudando aqui o ouvinte da Band News FM. Eu vou aproveitar que o senhor citou a diferença das notificações. O coordenador do Centro de Gerenciamento de Combate ao Coronavírus aqui em São Paulo, o infectologista Davi Uip, ele admitiu que haverá subnotificação em todo o país, porque a indicação é essa, também citada pelo senhor, de só procurar atendimento médico quando houver sintomas importantes. Quer dizer, não são todos os casos que serão registrados e conhecidos. Temos 8 casos atualmente no país. Esse número, então, deve ser muito maior. O quão maior? A gente pode ter ideia? Não tem. Mas nesse momento, nessa primeira fase, em que o número de casos ainda é pequeno, essa subnotificação ela é menor, né? Carla, porque todo mundo que está vindo de um desses países que estão relacionados aí com possíveis casos de preenche os requisitos para ser considerado um caso suspeito. Essa lista é uma lista dinâmica, todos os dias a gente tem colocado países novos. Hoje eu acredito que a subnotificação ainda seja baixa. Tá? Quem vem desses países e apresenta sintoma tem procurado atendimento médico. Obviamente que nós podemos ter um número grande de pessoas assintomáticas. Aí nós não temos como saber quantas pessoas que são assintomáticas estão deixando de fazer o diagnóstico. E muitas nem devem desenvolver a doença, né? Mas, Barão, nós vamos ficar contando esses casos até um determinado momento. Isso. Vai chegar um momento que a gente vai dizer, bom, agora chega. Agora nós temos que dar prioridade em dar atendimento às pessoas que apresentam os casos mais graves, as pessoas que precisam internar, as pessoas que vão ao óbito. Porque, do ponto de vista epidemiológico, a gente já vai ter a informação da circulação do vírus. Qual é a importância de saber se o indivíduo tem coronavírus ou se tem influenza na hora de dar o atendimento, a assistência às pessoas? Nenhuma. As recomendações de prevenção são as mesmas. O atendimento hospitalar vai ser o mesmo. Os cuidados com o paciente que tiver disfunção respiratória e precisar ir para uma UTI serão as mesmas. Não tem diferença. O que poderia diferenciar? Nos primeiros dias, ou nas primeiras 24 horas, 48 horas, quem tiver influenza, usar o Tamiflu, usar o antiviral, ele é benéfico. Ele diminui a gravidade da doença, diminui a possibilidade de ele ter internação hospitalar. Bom, mas essa recomendação nós vamos dar para todos. Todas as pessoas que estiver iniciando um processo que se suspeite que possa ser influenza vírus ou coronavírus, vai ser recomendado a utilização do Tamiflu, mesmo que não seja influenza. Se não vai fazer efeito positivo em relação ao coronavírus, não vai ter nenhum prejuízo. E a gente pode, com isso, tratar todos que têm influenza. Que o número de pacientes com influenza é muito maior do que pessoas que vão ter coronavírus. O número de internações por síndrome gripal é muito maior pelas outras situações, pelos outros vírus, do que pelo coronavírus. E nós vamos ter um efeito colateral. Essa campanha e esse cuidado, essa preocupação com o coronavírus vai fazer com que as pessoas, ao utilizar hábitos que possam diminuir a transmissão da doença,
vão reduzir a contaminação também pelos outros vírus. Isso vai ser positivo, porque deve diminuir o número de pacientes que vão internar por influenza ou por demais vírus que não seja o corona. João, eu queria aproveitar a tua presença aqui, muitos ouvintes estão fazendo perguntas, eu queria que você fosse o mais breve possível, por gentileza, na resposta. Vamos lá, tá? vamos tentar. O Marcos, por exemplo, quem teve pela primeira vez o vírus, está imune, não volta a ter o vírus jamais? Vou te dizer assim, é muito pouco provável que a pessoa possa ter 2 vezes. Tá? A regra geral é uma vez só e não tem uma segunda vez. Agora, o vírus, ele sofre mutações, né? Por isso que te faz a vacina da gripe todos os anos. Porque tu vacina para um vírus esse ano, o ano que vem pode ter uma mutação desse vírus e precisar novamente da vacina. Tá. Mas quem tiver coronavírus não deve ter da segunda vez. A Andréia, como tantos outros ouvintes, tem viagem para o exterior, para a Europa, estão preocupados, devem cancelar, devem procurar uma outra data? Nós não estamos recomendando suspensão de viagens e nem suspensão do comércio, suspensão de eventos. Não há, no Brasil, não há essa necessidade, não existe circulação do vírus e também não estamos recomendando que não se viaje. Tem que fazer uma avaliação aí, Barão. Olha, se é uma pessoa, se é um jovem, se é uma pessoa que tem a saúde normal, o risco dela fazer uma viagem à Europa e morrer por coronavírus é menor do que o risco que ela tem de ter um acidente aéreo, de morrer por conta de cair o avião. Então, não tem sentido deixar de viajar por causa disso. Agora, se é um indivíduo com 80 anos, com doença crônica, que vai viajar numa área da Itália onde há circulação muito intensa do vírus, aí eu recomendaria que pensasse 4 vezes antes de viajar. Secretário Gabardo, 2 aspectos aqui muito importantes e recorrentes entre os nossos ouvintes. É importante que uma autoridade fale, né? Porque muitas vezes a gente repete, mas as pessoas acreditam mais com razão nas autoridades. Então vamos lá. 1. Uso correto de máscara e álcool gel. E 2. Há o risco de estar em concentrações, eventos esportivos, culturais, religiosos, enfim, especialmente em locais fechados, museus, igrejas, teatros, etc. Primeiro, máscaras. É bobagem ficar usando máscara se não tem sintomas, se não está doente. A máscara não protege. A máscara, ela só impede que o doente transmita o vírus para outras pessoas. Então, se estiver doente, se estiver gripado, usar máscara tem sentido. Do contrário, não. A máscara para proteger é só para quem é uma máscara especial que vai ser usada pelos profissionais de saúde que vão atender as pessoas. Aí se o cara, na hora que ele vai coletar o exame ou fazer o exame laboratorial, vai ter contato com o vírus, esse sim deve estar bem protegido e ele vai usar uma máscara especial. Do contrário, a máscara só serve para impedir a transmissão. Álcool gel, fundamental, importantíssimo. Sempre que não puder lavar as mãos com água e sabão, o álcool gel pode fazer a substituição da lavagem das mãos. Terceiro, aglomerações. Sim, as aglomerações, ambientes fechados e que existe a presença de pessoas doentes, aumenta enormemente o risco de contaminação. Então, a recomendação é evite ambientes com aglomerações. Se você estiver doente, se você estiver com sintoma, não entre no metrô, não vai na escola, não vai trabalhar, porque isso aumenta muito a possibilidade da transmissão. Secretário, mais uma última pergunta da minha parte aqui, bem breve. O senhor falou do momento do agora chega, né, da interrupção da contagem. Isso já está decidido? Com base em que vai ser decidido esse momento da interrupção da contagem? Isso existe cálculos matemáticos que são feitos, estatísticos, né, que os epidemiologistas utilizam. Nós estamos trabalhando com uma projeção de irmos até o 100º caso confirmado. A partir do 100º caso confirmado, nós não faremos mais indiscriminadamente os exames para tentar confirmar se é coronavírus ou não. Aí nós faremos em algumas pessoas, nos casos mais graves ou quando houver interesse epidemiológico. Nós temos unidades sentinelas que são distribuídas no país inteiro e que essas unidades sentinelas ficam fazendo coleta de exames periodicamente para acompanhar a evolução e a circulação desses vírus. Então, continuaremos só nessa situação. Em geral,
Assim como a gente está fazendo hoje, nós vamos até o número 100. A partir daí não vai mais haver essa mesma lógica de identificação dos casos. Muito bem, tá a explicação então até o número 100 vai ser contado pelo Ministério, a partir daí os casos acabam tendo atenção, mas sem essa contagem oficial. Enquanto a gente está conversando aqui, secretário, muita gente escrevendo para cá, lembrando de doenças que são muito mais graves hoje em dia, a nossa realidade, caso, por exemplo, da dengue. O próprio Ministério já anunciou a antecipação da campanha de vacinação para esse ano. Essa campanha vai ser importante, por exemplo, para separar quem tem o novo coronavírus daqueles que têm as doenças, os vírus que já temos aqui já faz um tempo. Então, vai ser importante também essa campanha de vacinação. Começa no dia 23, é isso? É isso aí. E além disso, tem também a dengue, né? Que nós temos aí estados como o Paraná, com uma quantidade enorme de casos de dengue, com um número muito grande de óbitos. É verdade, é verdade.